Bem-vindos a mais um simpósio Próximo. Hoje, novamente, vamos estar em companhia de Rabindranath Tagore. Ao longo da sua vida, Rabindranath Tagore teve um momento muito difícil no qual ele perdeu a sua filha. Momento de dor, momento de luto. E diante desse evento, Rabindranath Tagore escreveu um livro, não só em homenagem à sua filha, mas também como testemunho, através da sua poesia, do seu momento de luto. O livro de poemas se chamou A Fugitiva. Eu escolhi hoje um desses poemas pelo fato de reconhecer que vivemos em um tempo em que a cultura, na maneira como ela é apresentada, de uma maneira hegemônica, oferece ao ser humano poucas possibilidades, pouco repertório para se lidar com a dor, para se lidar com o luto. Principalmente nesse momento histórico no qual vivemos, tempos tão sombrios, parecendo que seria significativo e importante compartilhar esse poema e, através desse poema, poder reconhecer dimensões muito fundamentais no nosso processo de lidar com a dor decorrente da existência e, sobretudo, de poder lidar com a situação de luto. Vou, em primeiro lugar, ler o poema para vocês. Eu andava por um caminho atapado de relva e, de repente, ouvi uma voz atrás de mim. Olha, para ver se me reconheces. Voltei-me, olhei para ela e disse: não consigo me lembrar de teu nome. Ela continuou: sou a primeira grande dor que tiveste quando jovem. Os olhos dela pareciam a manhã em que o orvalho ainda paira no ar. Fiquei em silêncio algum tempo e depois lhe perguntei: perdeste aquele imenso fardo de lágrimas? Ela sorriu, sem me responder, e eu compreendi que suas lágrimas haviam tido tempo de aprender a linguagem do sorriso. Depois, suspirando, acrescentou: certa vez, dissestes que iria acariciar tua tristeza para sempre. Orando, respondi: sim, mas passaram-se anos e acabei esquecendo. Então, coloquei as mãos delas nas minhas e lhe disse: mas também tu mudaste muito. Ela respondeu: o que antes era sofrimento, agora se transformou em paz. Vou ler os diferentes trechos do poema para poder comentar. Eu andava por um caminho atapetado de relva e, de repente, ouvi uma voz atrás de mim. Olha, para ver se me reconheces. Voltei, olhei para ela e disse: não consigo me lembrar de teu nome. Ela continuou: sou a primeira grande dor que tiveste quando jovem. Aqui o poeta aponta, já num outro momento de sua vida, o reencontro, não só com a memória cognitiva, mas com a memória afetiva da sua dor. A experiência humana acontece de tal maneira que
a dor da primeira juventude, ela reaparece, ela é potencializada pela dor a cada momento do caminho da existência. O poeta, nesse momento, já havia trilhado a sua existência suficientemente para poder estar, como ele diz, caminhando por um atapetado de relva. Caminhar por um atapetado de relva é reconhecer que, apesar de todas as dores, apesar de todas as perdas, a vida persiste. O caminho persiste. E caminhar num tapete de relva é, de certa forma, mesmo com a memória da dor, poder vir a encontrar algo de uma serenidade. Por isso, a dor diz ao poeta: sou a primeira grande dor que tivesse quando jovem. Se trata, assim, de um encontro daquela dor pungente, agora, com os pés assentados, já na relva da serenidade e da maturidade. E Tagore diz: os olhos dela pareciam a manhã, em que o orvalho ainda paira no ar. Fiquei em silêncio algum tempo e depois lhe perguntei: perdeste aquele imenso fardo de lágrimas? Ao longo do caminho, há, sim, esta possibilidade de reconhecer que aquela dor que vivemos num determinado tempo da história, que parecia infindável, que parecia infinita, que só comparecia como lágrimas. Aqui, Rabindranath assinala que o tempo passou, a maturidade chegou, as possibilidades da alma, as possibilidades internas se transformaram e é possível ver que mesmo a dor que antes era pura lágrima, ela comparece orvalhada pelo orvalho da manhã. A dor, nesse momento da trajetória, ela pode ser reconhecida, assim, não só pela perda infinita, não só pela dor infinita, mas com a promessa, com a presentificação que a vida se reinicia e que mesmo a dor, ela pode ser banhada pelo orvalho do inédito, pelo orvalho do amanhecer. E ele continua. Ela sorriu sem me responder e eu compreendi que suas lágrimas haviam tido tempo de aprender a linguagem de sorriso. A perspectiva da serenidade implica, sim, alcançar essa disponibilidade fundamental, que é essa capacidade de viver um pesar, que apesar da dor, apesar da tristeza que foi vivida e que é vivida, é possível, sim, junto da tristeza, esboçar o sorriso. Esboçar o sorriso da alegria, esboçar o sorriso da relva atapetada do caminho, esboçar o sorriso da boa memória daquele que partiu. A dor ainda interpela o poeta, dizendo: certa vez, dissestes que irias acariciar tua tristeza para sempre. Quantas vezes uma pessoa que vive um momento pungente, que vive uma dor terrível, não só tem a impressão de que nunca ela vai estar orvalhada, mas tem a impressão e vive a experiência de que a única coisa que vai ser possível para o indivíduo é, na verdade, se abraçar com a dor, é se abraçar com a perda, é viver, na verdade, uma experiência em que a dor, a perda, se transforma numa experiência de amargura, em que já não pode mais conviver com a possibilidade do sorriso.
E o poeta responde à dor. Respondi. Sim, mas passaram-se anos e acabei esquecendo. A própria condição humana, que é devir, o próprio caminho, possibilita que, não que a dor seja apagada, não que a dor seja esquecida, mas a dor encontra o seu lugar adequado ao longo da existência. Ela deixa de ser experiência de infinitude e de amargura e passa a ser, sim, memória de uma experiência dolorida, mas experiência significativa. Por isso, Tagore diz, então coloquei as mãos delas nas minhas e lhe disse, mas também tu mudaste muito. É muito bonito essa perspectiva em que ele assinala que colocou as mãos da dor nas suas. Aqui nós percebemos, então, que ele aponta uma disponibilidade de se amigar com a dimensão da existência que implica em dor e sofrimento, em de se amigar, né, com a dor que um dia parece ter sido pura ruptura e reconhecer nela a possibilidade da amizade e do consentimento em que a dor possa, sim, ser abraçada como parte da história e possa, dessa forma, ser, né, parte do caminho da serenidade. Por isso, o poema termina com a dor respondendo. O que antes era sofrimento, agora se transformou em paz. A perspectiva é que, sim, possamos, apesar das dores sofridas, apesar das perdas vividas, possamos manter o caminho, possamos continuar pisando na grama, possamos reconhecer que a vida persiste, a dor existe, mas ela é memória, ela é saudades de um bem que foi perdido. O consentimento com essa dimensão da existência possibilita, como diz a própria dor no poema, que aquilo que um dia foi puro sofrimento, agora se transforme em paz. Obrigado.